Boa noite, colegas. Meu nome é Mayra e faço parte do paper que falará sobre o benefício da primeira leitura na educação infantil. Vou iniciar informando o que é literatura. Literatura é todo texto escrito com arte. São os textos produzidos que contêm por trás deles um dom artístico do seu escritor. Quando a literatura é feita para o prazer e divertimento, é chamada de literatura literária. Ela é aquela que usa a arte para expressar suas ideias e o autor tem a liberdade para criar, nos conduzir por outros mundos, inventar personagens, usar a imaginação. As produções literárias exibem diversos gêneros, entre eles estão a poesia, prosa, o romance e a infantil. Agora falarei sobre o que é leitura. Ler é ir além, não apenas decodificar as coisas que estão escritas e entender, mas questionar. O que será que o autor quis dizer sobre isso? Por que ele escreveu esse texto? Em que contexto ele quer nos levar? A leitura da literatura faz com que pensamos, faz a gente se questionar sobre o texto. E a literatura infantil é a publicação que tem em seu conteúdo o entretenimento para as crianças. Ela tem também o sentido didático de ensinar algo. A literatura infantil principiou no século XVIII. Nessa época, os filhos dos nobres liam os clássicos e as crianças menos favorecidas liam lendas e contos folclóricos populares da época. Quando as crianças começaram a serem vistas como crianças, a literatura também se adaptou ao público infantil. Os clássicos passaram por amoldamentos e os contos folclóricos serviram de criação para os contos de fadas. Os benefícios da primeira leitura na educação infantil são incalculáveis para as crianças, além dela ser uma forma de lazer e de prazer, de aquisição de novos conhecimentos e de enriquecimento cultural, de ampliação das condições de convívio social e de interação. Os contos possibilitam o despertar de diferentes emoções e ampliação de visões de mundo interior. Dialoga com seus sentimentos mais secretos, confronta seus medos e desejos escondidos, supera seus conflitos e alcança o equilíbrio necessário para o seu crescimento. É por meio do imaginário que a criança reconhece suas próprias dificuldades e aprende a lidar com elas, podendo assim se reconhecer melhor e se conhecer como parte integrante do mundo que a cerca. A leitura infantil normalmente começa em casa, com a avó, a mãe, o pai contando as histórias em livros, mas na maioria das vezes o mundo da leitura é conhecido na escola, apresentado pelos professores e professoras nos núcleos de educação infantis, nas escolas, em jardins, pré-escolas. Daí entra a escola para apresentar e consolidar a leitura infantil na vida escolar das crianças. A autora brasileira Fanny Abramovich, que tem mais de 40 obras nas áreas de pedagogia infanto-juvenil, e que também foi uma das grandes responsáveis pela introdução da disciplina de artes no currículo das escolas brasileiras, diz que, ao ler uma história, a criança também desenvolve todo um potencial crítico. A partir daí, ela pode pensar, duvidar, se perguntar, questionar, pode se sentir inquieta, cutucada, querendo saber mais e melhor, percebendo que se pode mudar de opinião. E isso não sendo feito uma vez ao ano, mas fazendo parte da rotina escolar, sendo sistematizado, sempre presente, o que não significa trabalhar em cima de um esquema rígido e repetitivo. Todas as escolas precisam ter um momento propício para a leitura infantil, pois é ela que vai fazer a formação de nossos futuros leitores. É na escola que as crianças vão sentir o prazer de ler, discutir histórias e ter esse hábito tão importante para a vida humana. No MEI que eu trabalho, todas as tardes fazemos a leitura de um livro. Usamos as histórias para ensinar, como no livro do Patinho Feio. Falamos sobre as diferenças entre as crianças,
a história do monstrinho Beleléu, que recolhe os brinquedos que não estão guardados, e é incrível como eles aprendem. No final da leitura, chamamos alguns deles para recontar a história. Uns conseguem memorizar, recontar a história igual como no livro, outras crianças já usam a imaginação, outras são ajudadas pelos colegas. E recebemos muitos feedbacks dos pais, que contam que com tal história os filhos melhoraram em tal aspecto. Percebemos, assim, o quanto é importante a leitura nessa fase infantil e como ela contribui para o desenvolvimento intelectual, psicológico e motor da criança. Agora eu passo a palavra para a nossa colega Mariselma. Muito obrigada. Muito obrigada pela atenção.